Oi pessoal, aqui é o Wilson Migoto da Sysvision Internacional. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz joins de tabelas de banco de dados, de arquivos delimitados e como a gente salva isso num outro banco de dados. Então, no nosso cenário, nós temos duas tabelas. Uma é essa tabela de vendas que está em um banco MySQL. Essa tabela tem informações de vendas de uma loja. Temos aqui o ID da loja, o cliente ID, produto ID, quantidade, valor unitário e data da venda. O objetivo é fazer um join dessa tabela que está no banco de dados com um arquivo delimitado, que é esse aqui, que tem as informações do nome do cliente. Então, cliente ID e nome e sobrenome. Então, como a gente faz para fazer esse join dentro do Talend Studio? Então, aqui no Studio, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir o acesso a esses dados, ou seja, informar os metadados dessas origens. Primeiramente, eu vou fazer a definição do nosso arquivo delimitado, que é as informações de cliente. Create File Delimited, vou chamar esse arquivo de clientes. Esse arquivo está nessa pasta, no formato Windows. Esse arquivo tem cabeçalhos. Ele vai ter esse esquema, cliente ID integer, nome string, sobrenome string, finish. Está criado aqui nosso metadado de clientes. Agora eu vou fazer para o arquivo de vendas, que está num banco de dados. Eu venho aqui em conexões de banco, que eu já criei anteriormente. Vou aqui no MySQL Lab 1. Não tem nenhum esquema de tabela ainda definido, então eu vou fazer o Retrieve Schema desse banco. Está no database Daylabs, tabela vendas. Aqui ele mostra para a gente o esquema da tabela. Loja ID, cliente ID, produto ID, quantidade float, valor unitário float, data da venda, formato dia-mês. Aqui a gente pode mudar para barra, por exemplo. Pronto. Já temos aqui o esquema da tabela de vendas. Agora vamos criar um job para fazer o join dessas duas tabelas. Então aqui, em Job Designs, eu vou criar um standard job chamado vendas nomeadas, porque eu vou trazer o nome dos clientes para cada uma das vendas. Abre-se agora o Canvas, onde a gente vai arrastar os componentes e conectá-los para fazer um fluxo de dados. Aqui nós temos a palete com todos os componentes do Talend. São mais de 2.000. Então nós temos aqui para Big Data, Business Intelligent, acesso à nuvem, Data Privacy, Data Quality, acesso a databases, internet, com orquestração, processamento, são as classes de componentes que nós temos. Então aqui no nosso job a gente vai começar trazendo o metadado da tabela de vendas. A gente traz aqui, usa o componente TDB Input, que é um componente de input de dados. E aqui, duplo clique no componente, a gente vai ver todas as informações desse nosso componente. Eu vou dar um duplo clique aqui no componente, onde a gente pode ver todas as informações. Aqui, qual é o host, qual é a porta, qual é o select que eu vou executar contra essa tabela para ele me trazer os dados. Se eu clicar com o botão direito e pedir um Data Viewer, ele vai trazer um sample dos dados dessa tabela, só para uma verificação, né? Lembrando que estamos aqui em ambiente de desenvolvimento. A próxima tabela que eu vou trazer é aquela tabela delimitada que tem os nomes dos clientes, que é essa daqui. É um File Input Delimited, porque é um arquivo delimitado. Duplo clique, temos aqui as informações do arquivo.
Vou atualizar o view para clientes. Essa daqui eu também vou acertar o cabeçalho como vendas. Novamente, se eu der um data viewer aqui, eu consigo ver um sample dos dados desse arquivo CSV. No caso tudo, porque é uma tabelinha pequena, só para exemplo. Está aqui. Cliente ID, nome, sobrenome. Muito bem, como eu faço para cruzar essas duas informações? Eu vou usar um componente chamado tmap, que ele vai cruzar esses dois arquivos. Então, primeiro eu conecto o arquivo de vendas, chamo esse fluxo de vendas, conecto a minha tabela de clientes, vou chamar esse fluxo de clientes, que fica mais fácil para a gente visualizar quando abre o tmap, aqui as duas entradas mapeadas. E aqui eu vou criar uma saída chamada de vendas nomeadas. Muito bem, agora eu arrasto os campos que eu quero de um lado para o outro. Mas antes eu quero relacionar a tabela de vendas com clientes. Então, o campo cliente ID tem a ver com o campo cliente ID da tabela de clientes. E digo que essa relação vai ser um inner join. E pronto, as tabelas já estão relacionadas. Agora basta arrastar os campos que eu quero. Eu vou querer loja ID, vou querer produto ID, depois eu quero o cliente ID. Nesse momento eu poderia, por exemplo, trazer o nome do cliente, já arrastando da tabela de baixo. Mas eu quero fazer algo diferente. Eu vou remover esse campo e vou adicionar um campo chamado nome completo. E vou chamar aqui o editor de expressões e construir uma expressão, porque eu quero que o nome completo seja no formato americano, que é primeiro o sobrenome, daí eu concateno com uma vírgula e um espaço em branco, mais o nome. Então vejam que eu criei uma expressão aqui com os campos de entrada. E eu quero criar mais um campo com o total da venda do item, porque aqui na entrada nós temos valor unitário e quantidade. Então eu vou criar um campo chamado total da venda, que vai ser um campo do formato float. E aqui eu vou dizer que esse campo é toda a quantidade de vendas multiplicado pelo valor unitário. Então, a quantidade multiplicado pelo valor unitário. Então, nós temos aqui a tabela origem, com quais campos eu estou trazendo para a saída. Aqui, cliente, onde eu estou trazendo informações do cliente, porque eu fiz um inner join. Aqui eu vou completar as informações do tamanho de string de saída do nome completo. E do float eu vou dizer que é 10 com 2 de precisão. Ok? Está pronto. Já fizemos o job. Para verificação, a gente pode usar, por exemplo, um elemento chamado tLogRow. O tLogRow, ele joga o eco do processamento, do fluxo de dados que está passando, na nossa console. Então, eu venho aqui, tabela, venho a execução e vamos ver. Nesse momento, o Talend Studio está fazendo build da aplicação, compilou, executou. Vou dar um duplo clique aqui na aba e pronto. As informações que a gente pediu, loja ID, produto ID, cliente, nome no formato sobrenome, vírgula, nome e o total da venda calculada. Agora o próximo passo é jogar essas informações numa tabela. Então o que eu vou fazer? Eu vou remover esse tLogRow
e vou escolher o banco onde eu quero salvar essas informações. E eu quero jogar esse cara nesse banco de dados Postgre. Aqui eu já tenho o string de conexão com o banco já pré-definido, né? Usuário, senha, IP, já eu criei anteriormente a definição de conexão. Para facilitar o trabalho, eu posso arrastar esse cara para cá, usar um tdb output para ele gerar o arquivo no Postgre, duplo clique para acertar aqui os detalhes desse componente. Eu quero que essas informações sejam gravadas numa tabela que eu vou criar, que vai ser chamada vendas nomeadas. Qual a ação? Eu vou para a tabela se existir e criar, e a ação é inserir. Agora eu conecto a saída do mapa nesse componente, coloco um nome para ficar mais legível, grava vendas nomeadas no banco, com a cor mais clarinha, e pronto, o nosso job está pronto. Eu vou renomear esse item aqui também por uma questão de clareza, né? Grava no Postgre. E nosso job está pronto para executar. Então, aqui no nosso Postgre, databases, DILab, esquemas CRM, tabelas. Não tem nenhuma tabela. Ele deve criar uma tabela aí. Então vamos executar. Run. Mesma coisa, build, compilação, execução. Pronto, executou. Onde não tinha nenhuma tabela, agora existe a tabela vendas nomeadas, data, estão aqui. Então é simples assim. Nosso job fez a leitura de uma tabela de vendas num banco MySQL, fez um join com informações no arquivo CSV e gravamos a saída no outro banco, no caso Postgres. Ok? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado.